e Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5, o 11º episódio sobre a Pro Nacional, hoje com Lelo Fernandes, treinador do Prado, atual segundo classificado da Série A da Pro Nacional, a 5 pontos do Domiense, tem 46 anos, trabalha como fixador de publicidade, casado com Teresa Dias e com 2 filhos, o Leonel de 18 anos e o Leandro de 5 anos. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e começo mesmo. É inevitável falar do que aconteceu no domingo. A primeira derrota, logo em casa. O que é que aconteceu contra o Sampaio? Antes de mais, boa noite também. Obrigado por cá estar. Penso que é com programas destes que a gente também reforça aquilo que é o futebol distrital. Este tipo de elaboração, este tipo de projetos, para dar mais dimensão, quer à competição, quer mesmo aos intervenientes. Quanto àquilo que foi o jogo, é o futebol. Nada fazia prever que a gente que pudesse ter um dia tão mau, mas tivemos e temos que assumir, as coisas não correram bem. Foram 90 minutos onde nós nunca nos encontramos, uma primeira parte pior do que a segunda, mas nunca sendo nós. Numa primeira parte má, uma segunda com algumas coisas boas, mas muito coração e muita pouca cabeça. Tivemos oportunidades claras de golo, tivemos, mas para se ganhar os jogos é preciso muito mais e acho que o adversário, nesse contexto, foi superior a nós e acho que acabou por ganhar com todo o mérito. Não há muito a dizer, perdemos bem, refletir aquilo que menos bem fizemos, corrigir, nada de dramatizar e pensar no próximo, porque estes 3 pontos já são irrecuperáveis. Mas nada fazia prever. A equipa vinha numa espiral positiva, sem derrotas. Diria que era a única equipa, se calhar, que estava ali a ameaçar este domínio por parte do Domiense. Tem alguma explicação para ter? É mesmo um dia mau, que acontece muito no futebol? Há dias em que... É claro que nós, se quisermos arranjar desculpas, se quisermos ir à procura mas o futebol, acho que não vale a pena pensar muito quando os erros são muito globais. É perceber que foi um dia mau coletivo, perceber que o futebol também existe em dias maus, não é só dias bons, que nada fazia prever, mas também temos que perceber que a equipa, se olharmos até para aquilo que foi o contexto da equipa, vê-se a perder 2-0, sendo um desses 2-0 um autogolo, olhando para aquela organização defensiva em que o guarda-redes, 4 defesas e o homem da posição 6, andar ali numa média de 21 anos, claro que isso, quando as coisas correm bem, conseguem suportar fácil esse tipo de comportamentos. Claro que quando as coisas não correm, não estão a sair tão bem, é preciso dar espaço, é preciso perceber que esses atletas também têm que crescer e de certeza que ontem estiveram menos bem. Defensivamente tivemos um bocado aquém daquilo que costumávamos estar, mas vai ficar o crescimento, vai ficar para o próximo jogo, de certeza que aqueles atletas já estão mais fortes, mais bem preparados, mas eu volto a frisar, estou a falar neste núcleo porque é aquilo que, no meu ponto de vista, enquanto treinador, dá o suporte base para o rendimento da equipa. A equipa, se não tiver organização defensiva, dificilmente consegue estar bem ofensivamente, e como nós estivemos muito mal em termos defensivos, é por isso que eu estou aqui a falar um bocado neste núcleo mais da organização defensiva, mas nunca querer estar aqui a dizer que eles que estiveram mal, não. Foi coletivamente, porque nós, ofensivamente, logo no primeiro homem a defender, que é o avançado, não estivemos bem, não fizemos bem o pressing, não ganhámos segundas bolas, estivemos muito longe do que podemos e que teremos que fazer se queremos manter estes índices competitivos que temos tido até ao momento. Não é? Certo, mas nós, até olhar para o que têm sido os resultados do Prado, vocês em casa têm uma vitória, um empate e esta derrota. Fora só ganharam até agora. Esta equipa é uma equipa que lida bem com jogar fora,
que sente mais dificuldades em casa, ou foi só vicissitudes do calendário, porque às vezes também acontece, ou é uma equipa que tem no seu processo de transição ofensiva uma arma forte? Um bocado também. É claro que as equipas, a gente fora, claro que as equipas se expõem mais, as equipas jogam mais abertas, tentam claramente muito mais chegar à nossa baliza, e nós, isso é a realidade, nós em termos de transição somos uma equipa forte, temos gente nos corredores que quando estão em dia normal, um dia bom, mas para mim o dia bom deles é um dia normal, porque são atletas que têm esse tipo de qualidade, fere o adversário. Se tiver em casa, claro, se as equipas não jogarem num bloco tão mais alto, que não se exponham tanto, claro que temos mais dificuldades, já temos conversado, eu com os meus colaboradores, acerca desse pormenor, de que temos que em casa jogar de uma forma diferente, mas eu até não quero muito, concordo que a nossa equipa consegue ter melhores desempenhos com o espaço, isso é verdade, tendo espaço na profundidade ou na largura, somos uma... Sim, eu diria que todas as equipas, não é? Sim. Nós mais, porque os jogadores são rápidos, são explosivos, mais. Mas não foi muito isso que se passou em casa, porque os adversários que empataram, o caso do Cabreiros e o caso de São Paulo, não foram equipas de bloco baixo, não foram de todo, foram equipas que conseguiram entrar melhor no jogo que nós. No caso do Cabreiros reagimos e bem, e foi uma equipa que teve alma, que foi uma equipa que o Cabreiros teve na última meia hora, teve com mais um homem, foi um atleta lateral direito, foi expulso, e o Cabreiros jogou 35 minutos, com um tempo de compensação, à volta de 35 minutos, com mais um homem, esteve por 2 vezes em vantagem, e a gente por 2 vezes conseguiu igualar o jogo. Mas não foi por aqui estar a dizer que o Cabreiros, quer Sampaio de Acre, que foi o bloco baixo. Não. Agora, nós temos claramente em casa ser uma equipa com outro tipo de dinâmica, com outro tipo de criar, de ter mais talento para conseguir entrar, que não temos conseguido criar tanto como aquilo que criamos fora. Mas acha que porque já vamos falar da juventude do plantel, é inevitável falar dessa juventude, mas acha que esse fator nos jogos em casa também se pode ressentir mais, porque, enfim, a equipa tem que ser muito mais afirmativa, porque o próprio adepto do Prado e o sócio do Prado exige à equipa resultados em casa, se calhar com mais público afeto à própria equipa. Acha que essa juventude também está a acusar e vai crescer com a competição, inevitavelmente? Sim, mas essa juventude tem qualidade, acima de tudo a juventude que tem qualidade. E também não deixa de ser verdade que nós temos jogadores maduros em todos os setores para colmatar esse tipo de juventude. Agora, é claro que se tens jogadores, esses jogadores mais experientes, ou lesionados, ou expulsos, claro, tens que meter a juventude, e nisso, e quando as coisas correm bem, pois a dinâmica está lá, a alegria nas pernas está lá, e é tudo muito mais simples. Quando acontece contratempos, como aconteceu, por exemplo, neste último jogo, em que tu, não estando bem, fazes um autogolo, o adversário vem e faz, na segunda vez que vai à baliza, faz o 2-0, é preciso maturidade, é preciso ter uma capacidade anímica para suportar esses golpes, são golpes duros, e que nem sempre o atleta jovem consegue suportar tão fácil. Mas eu volto, o importante a frisar é a qualidade dos atletas, e eles têm. E se tiver a maturidade junta com essa juventude, a equipa fica uma equipa muito mais forte, nem só juventude, nem só gente já com uma idade, com um suporte, onde a maturidade seja a sua principal característica. Precisa de haver ali um misto, e nós temos esse misto. Agora, temos de estar todos. Claro. A equipa foi pensada para subir? É objetivo do clube subir? É assim,
Eu tenho ouvido muitas vezes a falar que houve um candidato assumido, e é claro, eu ressalvo isso, é claro, quando o objetivo é subir, pois se são criadas condições, se há estrutura, se há investimento, claro, assumir sem problema. Opa, falhou, é o futebol, às vezes acontece. Claro. No nosso caso, não, isso não foi verdade. Nós criámos, foi aquilo quando eu fui a Prado acertar o meu vínculo ao clube, foi-me comunicado que queriam uma equipa para fazer um campeonato tranquilo, nivelado por cima, claramente por cima, e quando falamos por cima, falamos ali sempre ao quinto, quarto lugar para cima, e foi isso que nós planeámos. Pronto, depois havia um plantel em que eu basicamente conhecia aquele plantel, não tanto por dentro, mas os jogadores de ter jogado noutros clubes, conhecia-os bem. Dei autorização para renovar com praticamente não, dei autorização para renovar com o plantel todo. Conhecia bem o plantel do Prado, com alguma proximidade, é um plantel que eu, já disse aqui que conheço bem, mas que sabia que podia perder ali, e perdemos ali 5 atletas, também importantes, 5 atletas que jogavam praticamente sempre, colmatámos essas perdas e colmatámos, pareceu-me, de uma forma cirúrgica, boa mesmo, acho que resultou. Esses atletas que entraram são, na realidade, mais-valias, trouxeram mais-valia à equipa e, pronto, tenho um plantel, não tenho o plantel que desejava, porque acho que isso que ninguém tem, mas tenho o plantel para aquilo a que nos propusemos. Penso que tenho a obrigação de fazer um campeonato digno com aquilo que foi o objetivo traçado, porque o plantel, como eu digo agora, e é preciso também frisar aqui uma coisa: nós, Clube Desportivo Prado, somos uma belíssima equipa, mas temos de estar todos. Porque não somos uma equipa. Há um setor que eu não tenho problema nenhum em mexer, mas há outros setores em que não é tão fácil haver segunda escolha. É preciso perceber isso. Agora, há setores que sim, há outros setores que, estando todos, somos uma equipa para lutar, para ganhar bastantes jogos mesmo. Falhando alguém, claro que já não é a mesma coisa, porque obriga a adaptações, obriga aquilo que passaria a ser uma solução, passa a ter que entrar no 11 e depois a solução já é outro, já não é bem aquilo que às vezes é preciso para o jogo, já é outra adaptação, e essas coisas é que faz a diferença. Às vezes em tu estás preparado para lutar por subir de divisão e o queres lutar, mas a não teres armas para poder lutar em todos os jogos, porque para uma equipa que queira subir de divisão tem que, do meu ponto de vista, fazer mais do que uma média de 2 pontos por jogo. Sim, tem que ser bastante afirmativa. É afirmativa, tens que ter mais mesmo, às vezes diria que às vezes 2 pontos por jogo chega para subir de divisão. Neste campeonato não acredito que chegue, porque só sobe, não vai à finalíssima. Vai à finalíssima, e pode não chegar, e para isso é preciso ganhar mesmo muitas vezes. Muito bem. Mas até por isso que está a dizer, o Prado, também era a ideia que eu tinha, honestamente, que o Prado quer estar ali nos primeiros 4, quer estar envolvido na luta, na verdade, não é? Ser uma equipa que toda a gente conte sempre, que a qualquer momento pode entrar na luta, mas é essa visão, se nós a levarmos para médio prazo, essa visão do clube querer estar envolvido aí na luta, normalmente quando uma equipa quer estar envolvida na luta, no ano seguinte quer os campeonatos nacionais, e portanto a pergunta que lhe faço é: o Prado quer esses campeonatos nacionais a médio prazo? Pronto, não tenho conhecimento, até porque por aquilo que tenho ouvido, o Presidente haverá eleições em maio, tenho uma ideia de sair e, portanto, depois entrará às tantas nova gente e as coisas podem mudar. Agora, o Prado nesta altura quer sim fazer cada vez estabilizar-se mais nesta divisão, cada vez mais, fazer isso que estava a dizer em questões de este ano ficar numa posição boa, para o ano procurar ficar às tantas numa posição melhor, vai adquirindo conhecimento, vai os jogadores cada vez ter mais maturidade, cada vez ter mais conhecimento da divisão, que também é fundamental, ter muitos atletas
conhecedores da divisão em que estás inserido e acrescentá-lo 3 ou 4 de qualidade para depois lutar para outros patamares. Mas, pela sua pergunta, acho que o Prado nesta altura não quer estabilidade, quer sempre, que foi a ideia base do Prado de sempre, desde que eu conheço esta direção, criar infraestruturas, dar cada vez mais qualidade em termos de formação para os miúdos crescerem, para os miúdos terem melhores condições de treino, para suportar cada vez mais a equipe sénior, como suporta este ano. Isso já acontece? Já acontece, todos os anos tem acontecido, este ano continua a acontecer. Eu assim... E a formação está-lhe a dar produto com qualidade? Sim, sem dúvida. Está, por exemplo, os jogadores estão preparados para o desafio? Para ter uma ideia, o guarda-redes foi da formação do Prado, saiu, mas voltou. Os outros 2 guarda-redes que eu tenho na equipa são da formação do Prado, ou seja, os 3 guarda-redes que eu tenho são os 3 da formação. O lateral direito que jogou ontem é da formação. Os 2 centrais que jogaram ontem é da formação. Portanto, ali a estrutura defensiva foi praticamente toda ela da formação. Depois ainda tenho mais 2 ou 3 jogadores que são da formação. Portanto, há volta de 7 atletas formados no clube. E como é certo? Que é? E como estava a esquecer da posição 6, que também era jogador da formação. Também é jogador da formação. Como é que é a estrutura do Prado que rodeia a equipa? Tem-se falado agora muito em voga no futebol, o team manager, diretor desportivo, que quiserem chamar. Vocês têm grande proximidade com a direção? Há uma estrutura à volta? É uma estrutura dinâmica, uma estrutura familiar. É claro que não há as semanas. Sim. Como o seu diretor desportivo contratado, que está ali só com uma posição específica, não. Ainda funciona um bocado com a colaboração de todos. Certo. Temos claramente o diretor desportivo, que é que faz a ligação entre mim e presidente, entre mim Sim. e resto de direção, que é a pessoa que é o Nuno, que é o que me acompanha a nível de banco, mas que, acabando ali o tempo do jogo, passa a ser um diretor e, como todos os outros, agora é um ambiente super familiar, onde lidas com gente, com seres humanos como tu, que dá gosto de lidar, com uma simplicidade muito grande, onde tudo que o treinador faz apoiam, sabem que nem tudo está certo, mas a ideia sabem que era para correr bem, mas que não correu. Nesse aspecto também foi uma das coisas que me fez regressar lá, conhecia bem as pessoas com quem eu já trabalhei, quer a nível de formação, quer no passado lá mesmo na equipe sénior, e portanto foi fácil porque sinto-me em casa. Isso a pergunta era mesmo para entroncar aí, porque realmente o Prado tem essa fama de proporcionar um ambiente saudável aos treinadores. Portanto, o feedback que nos chega sempre é que o Prado é muito cuidadoso nisso, e era mesmo esta pergunta era mesmo para reforçar essa ideia e também para as pessoas lá em casa perceberem que o Prado, sendo um clube já com uma dimensão bastante grande, ainda tem essa proximidade com a... Pois, isso é uma parte. Eu mesmo não tenho problemas nenhumas em dizer. Eu digo isto às vezes lá, mesmo a nível de balneário, que às vezes já está tudo bem. Está sempre tudo bem. Pois. Porque aquilo que interessa é o calor humano, o que interessa é haver compromisso, é o que lhes interessa, é o compromisso, as pessoas darem tudo. Mas que no futebol às vezes também é preciso agitar. É preciso agitar um bocadito, e como diz às vezes também, nós não podemos, como é que eu hei de me explicar? Não podemos entrar... porque senão perder ou empatar ou ganhar é a mesma coisa, não pode ser igual. Tem que haver ali uma diferença, e às vezes pecam até por ser tão comodistas, tão entender tanto a parte dos atletas como do treinador, e que às vezes é preciso agitar, e acho que não fazia mal nenhum lá, soubesse também um bocado de agitar por parte da direção. Claro. Agora, focarmos um bocado na competição. Como é que o Mister olha para a competição? Primeiro, como é que ela foi estruturada, se concorda ou não com esta
estruturação de duas séries. Nós temos falado aqui muito sobre isso, mas queria saber a sua opinião e depois como é que olha mesmo para a competição, para os clubes que acompanham na Série A, qual é a sua visão para a parte de cima da tabela e para as equipas da parte de baixo da tabela, como é que o Mister, no fundo, olha para isto tudo? Em termos de competição, é claro que isto, com a situação pandémica, foi difícil, claro, agradar a todos, tomou-se decisões que não... Claro que é muito fácil falar de fora, eu entendo isso. Houve coisas que eu concordei, houve outras coisas que eu não concordei absolutamente nada, mas também percebo que não era fácil de se agradar a toda a gente. É claro que transformou-se uma divisão que era uma divisão fortíssima em termos competitivos, com tudo equipas já com muitos anos da Pro Nacional, teve-se que suportar isso em duas divisões, porque também teve-se, eu acho que essa parte que também temos que perceber, tem-se que dar o privilégio a quem fez bons campeonatos. E não podiam também, quem fez bons campeonatos, agora não tirar dividendos nenhuns daquilo que foi uma época exemplar, onde houver bons desempenhos, e premiar quem assim não foi. Portanto, para irmos mais rápido ao assunto, é assim, foi a solução possível, no meu ponto de vista. Depois, na transformação das duas séries, acho que foi bem feito. Acho que foi bem feito. Nem subir só um, aí já... que eu penso que acabarão sempre por, depois, com alguma desistência. Mas agora com as estruturações dos campeonatos de Portugal, já não sei se isso vai acontecer. E este ano, por exemplo, não aconteceu, não é? Pois, exato. E havia clubes que poderiam estar à espera de alguma vaga e... Claro, claro que... Eu acho difícil. Agora com a criação da Liga 3... tudo, claro, complicou e acho que é muito duro uma equipa que faz um campeonato extraordinário, porque para ficares em primeiro nesta divisão tens que apresentar muita competência. Isso dou a quem doer. E quem ficar em primeiro é porque tem mérito. Não é porque ou aqui correu bem, ou ali muita gente gosta de meter os árbitros no barulho, que foi as arbitragens. As pessoas, quem anda em primeiro tem que ter qualidade, senão não anda lá. Isso dou a quem doer. E depois ver se numa finalíssima, isto não é um jogo, não é uma taça. Sim, nós podemos ter o caso na Pro Nacional deste ano de haver uma equipa que não perde nenhum jogo na fase regular e jogar contra uma equipa que perdeu 3 ou 4 jogos e empatou 3 ou 4 vezes e depois perder a seguida. Exatamente, pode acontecer. Podemos pôr vários cenários, claro que o se está sempre, mas isto para percebermos que pode acontecer e tu podes, num jogo... Então é defensor de um play-off a 6 equipas? Pronto, é claro que o play-off tardia um bocado o término do campeonato, mas eu penso... Mas havia tempo. Mas eu penso, porque no meu ponto de vista os campeonatos começam cedo. É outra coisa que acho que deveria ser mudado e a Associação deveria ouvir isto. Porque, já explico mais à frente, para terminar o meu raciocínio. O play-off com 4, ou 3 equipas de cada série, acho que era bom. Sim. Acho que sim, que depois eram aqueles 6 jogos. Se calhar íamos ter aí espetáculos. Espetáculos, sem dúvida alguma. Dava ali íamos ter muito público. Muito público, ia dar uma perspeção, quer a treinadores, quer a jogadores, muito maior. Porque... Muito interesse da comunicação social, de certeza. Tudo. Portanto, eu não percebo a decisão para não fazer. De vista, acho que, e se há tempo, claro que há aí os jogos de taça que pode complicar também um bocado, não estou a ver bem em termos de disponibilidade de tempo, mas no meu ponto de vista era assim que deveria ser. E depois, aqui sim, dar um acho à associação, porque não percebo porque é que o campeonato começa tão cedo. Não percebo e é preciso ter atenção que os plantéis começam a treinar com 5, 6, 7, às vezes 8 jogadores, sem estar, porque estão de férias. Esta semana treinas com 13, para a semana continuas a treinar com 13 porque os outros 5 vão de férias e surge a primeira jornada, perde, surge a segunda jornada, perde, já a terceira o treinador vai embora e porque tu nunca teve o grupo de trabalho, não conseguiu fazer uma pré-época digna para se apresentar muito bem no início do campeonato. Mister, em relação a essa temática, nós tivemos cá um convidado da semana passada, do treinador do Pica,
o Mr. Pacheco, e ele falava dessa questão, e eu vou-lhe dizer assim o que eu disse exatamente ao colega, que é, todos os treinadores dizem isso. Não aqui no programa, mas eu conheço muitos treinadores da Pro Nacional e todos falam sobre isso. Está na hora, se calhar, dos treinadores se juntarem. Às tantas. Agora, E falarem ao clube, os clubes falam à associação, porque se os clubes todos puserem isso em cima da mesa da associação, tenho a certeza que a associação muda. Porque há tempo, não é? Há tempo. Pois o problema é esse, é que eu acho que há mesmo tempo. Nós terminamos em abril, não é? Abril. Depois, quantas vezes tu estás à espera do jogo do 10 de junho, da final da taça? Andam ali a treinar aquelas equipas que vão à final, à volta de um mês, às vezes mais de um mês, para preparar esse jogo, que também não faz sentido algum. Pois não. Porque não é a mesma coisa, porque os outros plantéis estão todos parados. Nem amigáveis pode fazer. Nem amigáveis podem fazer, e andas ali a treinar, a preparar um jogo que não é preparado, às vezes, como se fosse jogar gradualmente domingo após domingo, certeza que chegavas àquele jogo muito mais bem preparado. Acho que havia tudo a ganhar. Agora, nunca percebi muito bem, porque ouço alguém a falar, não tenho ouvido assim tanto como me está aí a transmitir. Sim, pelo menos aqui na série B. Pronto, mas eu aqui falo um bocado da Série A, e acho que era bom aqueles treinadores em que eu, na parte que me toca ser um treinador humilde, estou a chegar, mas aqueles treinadores já com posicionamento a nível de Pro Nacional de muitos anos, e até de outro tipo de campeonatos que os temos na Série A, intervir mais aí, porque são vozes mais ativas, porque temos que perceber que o currículo conta, certo, uma voz de um treinador que é mais conhecido, é sempre ouvida de maneira diferente, penso eu. Pelo menos temos de ter esse respeito, porque às tantas é um conhecedor maior do futebol. Não temos problema nenhum de ter assumido. Se há êxito é porque há um conhecimento e, portanto, se ele está a falar, temos que ouvir, é preciso ter respeito, é porque às tantas tem algum fundamento, e a ver se esses treinadores com mais um bocado de nome, se é assim que podemos falar, também ajudam a que essa alteração surja. Mas esqueceu-se aí de nos falar da competição da Série A. Como é que olha para a competição, para as equipas, para os plantéis? Pronto, é claro que houve gente que chegou muito rápido à Pro Nacional. E isso leva o seu tempo. Claro que uma equipa que chegue, que tenha um crescimento muito rápido, isto não pode, porque a diferença entre aquilo que é o campeonato da Divisão de Honra, em que eu conheço bem, profundamente, e o da Pro Nacional, ainda há uma diferença. E os clubes têm que se estruturar. Primeiro têm que se estruturar para conseguir depois chegar à Pro e conseguir, mesmo num primeiro ano com alguma dificuldade, se estabilizar. E claro, chegaram rápido demais, mas com mérito. É bom que não esqueçamos isto. É que há muita gente que fala nesses clubes que parece que esses clubes que estão lá tiveram mérito, porque há clubes com mais nome do que esses e ficaram por caminho. Têm um passado maior, porque já tiveram até em campeonatos de outro tipo de dimensões, em segundas vezes, mas que na realidade ficaram atrás desses clubes. E, portanto, temos que perceber que esse clube com mérito chegou lá, aceitou subir, e agora, pronto, vão tentar dignificar o clube, vão dar o melhor de si, vão criar dificuldades a quem os defronta, mas que eu penso que com o decorrer do campeonato se irá, em termos pontuais, encarregado a levar essas equipas que estão menos estruturadas para o lugar de baixo, e as que estão mais bem estruturadas para o lugar de cima. Pode haver ali, aparecer um ou outro que fuja um bocado daquela dinâmica, que apareça forte, mas penso que será um bocado difícil, que o campeonato se encarregará de colocar as equipas no seu Mas está nível. competitiva a Série B, na sua opinião? A Série B? A Série A, desculpa. A Série A. Está competitiva, muitos derbys. Só o facto de ter muitos derbys dificulta muito. Isso é a parte boa. A parte boa de este tipo de séries, de duas séries, tens muitos duelos, muitos derbys. E só por si o derby, em termos de público, nunca vi. Por exemplo, está claro que havia aqui uma situação pandémica e que o pessoal hoje está tudo com fome de bola. A gente está no campo, olha, é espetáculo, está tudo, bem muita gente ao futebol, muita gente. E então nesses derbys, como eu já fiz alguns, muita gente, quer dizer, muita gente ali
ativa no jogo, e isso é bom para o espetáculo, é bom para os intervenientes do jogo, porque é para isso que nós gostamos de jogar com o pessoal, com o adepto, seja nosso, seja do adversário, a criar aquele fervor, aquela dinâmica do que é um jogo de futebol. Sim, o futebol é emoção, não é? E é emoção. E quem dá emoção é os adeptos. E se as equipas conseguirem puxar para os adeptos, que é essa a ideia que eu tento sempre passar, que em vez de ser o adepto a puxar para a equipa, nós é que temos que puxar para que o adepto venha, para criar condições, jogos agradáveis para que o adepto venha, e portanto penso que nesse aspecto está mais competitiva. Agora, que em termos de estruturais, que há grandes diferenças entre uns plantéis e outros, claro que há, isso é real e não vamos esconder, claro que é muito difícil ser treinador de um clube que chegou agora ou de um clube que já esteja com a estabilidade a nível nacional. Não quero pôr nomes para não ferir. Sim, isso é normal em todos os campeonatos, portanto acho que ninguém pode ficar... Agora, de vez em quando acontece milagres, não é? Equipas que... Não, apresenta sempre offside. Exatamente. Em todos os campeonatos. Mas o normal é isso acontecer, ninguém tem que ficar chateado com isso. E na parte de cima? Vê a luta na Série A, 5, 6 equipas, 4, 3, o que é que acha? Eu acho que sim, que acho que aquelas equipas que têm ao longo dos anos... Mas só temos um candidato verdadeiramente assumido. Parece-me que é um candidato... Mas não é estranho só haver mesmo um candidato assumido? Eu cheguei a ouvir declarações de que, no caso que eu estou à vontade, porque estranhei não se apresentar como candidato, foi o caso do Amash, que eu ouvia dizer que se ia fazer o melhor plantel de todos os tempos. Pronto, eu também, sim. E pronto, pensei que o Amash, mas às tantas alguma coisa mudou, às tantas, em termos estruturais, as coisas não correram tão bem e acharam que não era a altura de assumir esse tipo de projeto. Não estou lá, não sei o que se passou. Mas não acha que o plantel, a história do clube, tudo... Sim, mas se nós olharmos para a Série A, nós na Série A temos um clube, assim, se a memória não me escapa, que andou em outro tipo de campeonatos, que é o Santa Maria. Certo. De resto, todos os outros clubes, posso estar aqui a cometer, eu se estivermos a falar do Clube Desportivo do Prado, também já temos há uns não sei quantos anos, teve na segunda estamos divisão, a falar de uma forma mais recente. Estamos a falar numa forma mais recente, mesmo Santa Maria, não é assim tão recente, mas eu recordo-me do Santa Maria, não me recordo do Prado, não me recordo do Prado da segunda divisão, na altura, não havia segunda, era a segunda, a seguir à segunda era a primeira divisão, que o Prado esteve, mas lembro-me ainda do Santa Maria jogar na segunda divisão. Todos os outros têm estado terceiras divisões, o que hoje se formou esta Pro Nacional, são clubes de terceira divisão e como tal parece-me normal, ao contrário daqui termos equipas, a Taipa já andam na segunda, o Sandinense já andam na segunda, assim... Pronto. Sim, mas houve mais, sim. Posso-me estar aqui, não quero... Também não acompanho tanto, conheço, pronto, que essas duas equipas pelo menos conheço, e é claro que... Pronto, o Brito, no caso do Brito, sim, não é? Até em comparação com a Série A, com a Série B, e é inevitável fazermos este paralelismo, na Série B toda a gente foi falando aqui que havia clubes com fortes investimentos, o mesmo se verifica na Série A, isto é, em relação aos anos anteriores houve um aumento de investimento, sim? Penso que em alguns clubes, sim, parece-me que o Duma, bem de uma forma sustentada, porque repara, o Duma ano passado não foi à finalíssima, sim. Nas últimas, não sei se até se não acho foi na última jornada. Sim. E, portanto, é uma equipa que vem já com uma projeção, com uma ideia de, há 2, 3 anos, de querer ir para os campeonatos nacionais. E como tal... ano passado não surgiu, mas já alguma base forte em que este ano há mais esse investimento e, claro, fica mais perto desse. Penso que os outros clubes têm se precavido, perceber que não podem adormecer, porque se pode acabar por ir para lugares que
que não desejam e, portanto, querem se sustentar a nível de pró-nacional e fizeram plantéis mais equilibrados, mas haverá, no meu ponto de vista, mesmo na Série A, ali 5, 6 clubes que, desses 5 ou 6, tanto pode ficar em segundo como em sexto. Não tenho dúvidas algumas disso. E pronto, eu tinha aqui a pergunta de como é que olha para o Domiense. Nós vemos o Domiense só com vitórias, continua com o seu processo defensivo, pelo menos a gente olha para os números e aquilo, uau. Acha que é sem dúvida o mais forte candidato a ir à finalíssima? Claro que ainda é cedo para estarmos a falar isso e não quero aqui de forma alguma porque vamos à sexta jornada. Claro, ainda é tudo muito cedo. Mas claramente que sim, não vamos ter dúvida nenhuma. São uma equipa que se assumiu, para além de se assumir, tem respondido dentro do campo a esse forte investimento, tem ganho jogos de uma forma sólida, uma equipa que não sofre, vamos na sexta jornada, que não sofre qualquer golo, tem-se a memória de me escapa, são 14 golos marcados, é qualquer coisa. Sim. Portanto, acho que claramente a nível da Série A, parece-me claramente aquele que tem mostrado mais argumentos e nesta primeira fase temos que dizer que é aquele que parece que é realmente o forte candidato à finalíssima. E acha que o Prado, e conta com isso, que o Prado possa aqui ser um dos grandes adversários deste Domiense? Já falámos aqui um bocadinho do Amares, que também acho que de repente o Amares pode-se meter bastante e já está metido. Equipas, sim, e outras equipas. Outras que até estão cá para baixo, como é o caso com belíssimos plantéis, como é o caso do Cabreiros, o Porto D'Ave, que é outra belíssima equipa, não. O próprio Santa Maria, não, há ali equipas que, estamos na sexta jornada, isto não são jogos de taça, isto são campeonatos, sim, é uma maratona, né? e depois o campeonato, depois o posicionamento, não venham dizer que é disto, que é a qualidade vai definir os posicionamentos. E nós, na parte que nos toca, vamos fazer tudo para andar o mais próximo do Duma, porque é essa a nossa ambição. A nossa ambição é que falem bem de nós, que agitemos, que andemos em lugares que nos orgulha a todos. Essa é que é a nossa ambição, isso é que é o prazer, a gente olhar para a tabela classificativa e estamos ali num lugar agradável, não deixa de ser o primeiro dos últimos, que é um bocado assim que eu penso, mas que temos que ser realistas, que é um lugar que muita gente anseia. E para manter também não é nada fácil. Sabemos que podemos ficar naquele lugar, mas também podemos, se não formos competentes, se não formos competitivos todas as jornadas, caímos que não temos hipótese. Não temos hipótese. O campeonato é altamente competitivo, principalmente para se conseguir estar nesses lugares de proximidade e para isso é preciso muita competência e nós temos de ser competentes. Já falamos aqui da competição, já falamos do clube e quem é o Lelo Fernandes enquanto treinador? É verdade que teve 2 anos na formação do Prado, presumo, sim, com o Sub-19, certo? Depois aparece logo em equipas séniores, está há 4 anos no Pouso, exatamente, e aparece agora no Prado. Eu fiz os meus trabalhos de casa e quando perguntava as características diziam-me sempre alguém de convicções muito fortes e achei piada porque ouvi isto 3 vezes, disse pronto, está aqui, né? Quando a gente ouve falar de alguém e ouve sempre o mesmo adjetivo, está ali o adjetivo que define. É esse, verdadeiramente? Um bocado. Eu tenho convicções, defendo a minha convicção, às vezes um bocado contra aquilo que é a essência e do politicamente correto, claramente, que eu conheço bem a divisão que estou e a de baixo. Sei como lá cheguei, claro que eu, para refletir um bocado no meu passado, eu era ex-atleta do Prado, convidaram-me
para treinar a formação, as coisas correram bem, subimos de divisão, ganhei a taça da Associação de Futebol de Braga na formação, sou convidado para treinar os séniores. No primeiro ano subimos logo para o Nacional, as coisas foram correndo bem, depois na Pro coisa não correu tão bem, saí 4 anos ao Pousa, peguei numa equipa, foi talvez o maior risco, eu tive um ano sem treinar, peguei numa equipa da primeira divisão e consegui subir 2 anos seguidos em que chegámos à Pro Nacional, disse que tinha terminado lá o meu ciclo, apareceu este convite, estou em Prado com muito gosto. As convicções, claro que eu sou uma pessoa de convicções, ouço muita gente hoje, e que às vezes me faz um bocado de confusão, que eu gostava muito, que às vezes me explicassem de uma forma sincera o que é isto do futebol positivo. Ouço muito falar em futebol positivo. E eu confesso que o que é o futebol positivo? O futebol, porque eu ouço às vezes colegas meus a dizerem que as equipas deles têm um futebol positivo, um futebol agradável, e vamos à tabela, termina o campeonato, estão a 12 pontos do primeiro lugar. Às vezes a mais. Eu às vezes a mais. E assim, para mim, o futebol mudou muito para melhor em termos de qualidade de treino, então não há comparação possível, mas há uma coisa que o futebol não mudou. Bom é quem ganha. E as minhas equipas, são preparadas para ganhar. Eu jogo sempre para ganhar. Se tiver que montar uma estratégia, e aqui quando falo de estratégia, não falo de jogo sujo, não falo de guarda-redes no chão a passar tempo, detesto. E o meu guarda-redes estão todos que eu passei, eu quero que a bola vá fora, não tenho que ir a correr atrás da bola, agora tenho que vir, colocar a bola em jogo, jogar o jogo pelo jogo. Procuro-se, no caso de este ano, que tenha uma equipa com outro tipo de capacidade. Claro que eu tento jogar mais agradável, jogar mais bonito. Agora, o meu foco é sempre a baliza adversária. Eu não consigo. E o meu futebol é um futebol onde tem que haver cruzamentos, tem que haver grandes defesas, tem que haver jogo nos corredores, tem que haver profundidade, tem que haver largura. Eu não gosto do futebol muito apoiado, muito circulativo. Há equipas às vezes jogam contra mim, perdem o jogo e depois dizem, ouço comentários, não fomos felizes, 0 oportunidades de gol. Como é que se vai ganhar se não se cria oportunidades de gol? A minha equipa tem que criar oportunidades de golo. Agora, não é criar por oportunidades de golo com um pontapé para a frente, sem qualidade, não. Eu evito o erro muito. Jogo pouco no meu erro e muito no erro do adversário também. Procuro, em termos de organização defensiva, errar o menos possível, a bola andar em zona muito mais de corredor do que em zona central. Detesto a bola em saída, nas minhas saídas, em zona central, porque há perda de bola, o adversário está a 5 metros da minha baliza e faz golo. E, portanto, eu muitas vezes deixo até o adversário sair a jogar e depois pressiono numa fase alta. E eles querem sempre sair a jogar, perdem e eu acabo de fazer golo. Sou um treinador de muita organização defensiva. Agora, eu, se tenho ganho, se tenho subido de divisão, é porque marco golos. Claro. É porque marco golos, é porque só ganha mais do que perde, certeza absoluta. Exatamente. Agora, claro que eu começo sempre a minha equipa, numa primeira fase, muita organização, dar suporte organizativo à equipa em termos defensivos, para depois, claro que em termos de pré-época, vou planeando, mas planeio numa parte de princípio da época, não tenho vergonha nenhuma, é aquilo que eu digo aquilo que é a minha convicção. Acredita, exatamente. Que eu planeio a minha equipa, primeiro em termos de pré-época, muito trabalho competitivo, muita disponibilidade física e muita organização defensiva, 70%. 70%, 80% e 20% vou incutindo alguns processos de organização ofensiva. Depois o campeonato vai outra primeira jornada, a gente vai ganhando um suporte em termos de organização defensiva e eu cada vez começo a treinar mais o processo ofensivo da equipa, mas sempre sem o erro. Atrás gosto de sair a jogar com espaço, mas muito mais corredores, muito mais vem
uma zona interior para sair no corredor e pouca lateralização de bola frontal em zona defensiva. E às vezes muita gente diz que eu um treinador um bocado defensivo. Não, eu detesto perder. Eu adoro. O meu objetivo é sempre ganhar o jogo. Nem sempre consigo, como foi domingo, mas o meu foco é, se eu tenho que montar uma estratégia para ganhar o jogo, é essa estratégia que eu vou montar, é essa estratégia que eu acredito que posso ferir e posso tirar dividendos do jogo, e é sempre assim que eu penso, eu jogo para ganhar. Às vezes mais bonito, outras vezes mais eficaz. Mas é esta sempre a minha linha de conduta. Sim, isso dá uma discussão muito longa que eu acho que na realidade chegamos ao final da discussão e não nos leva a lado nenhum, porque se nós tivermos um treinador qualquer que prepare e que pense o jogo todo de bater e prepara a equipa toda para a segunda bola e ganha a segunda bola e consegue marcar golos, eu não vejo problema nenhum nessa ideia de jogo. Posso não me identificar com ela, exatamente. Não é? Como o Mister pode não se identificar com a ideia daquela posse, do tic-tac. Eu gosto da posse, mas tem de que ser gerir objetiva, os tempos de jogo. É fundamental gerir os tempos do jogo. E eu tento trabalhar isso em termos de gerir os tempos de jogo. Não gosto da bola andar muito lateralizada e ver posses de bola, como vejo às vezes, 60%, 70% e zero oportunidade de golo. Certo. E a bola longe da baliza. Anda entre os centrais, não é? Anda entre os centrais, porque difícil é jogar no meio campo ofensivo. Porque no meio campo defensivo, até um atleta com 50 anos joga. Porque há espaço. Claro. O adversário às vezes nem pressiona tão alto e consegue jogar. Agora, diferente é jogar ofensivamente instalado no meio campo adversário, a chegar a bola ao último terço com qualidade. Eu acho que isso claro. é que é o futebol que eu admiro, é conseguir chegar ao último terço com qualidade em processo de finalização. Não é? E o Mister referiu aí uma coisa que eu começo a perder um bocado a paciência, porque estou numa fase em que tenho o privilégio de ver muitos jogos, o que é mau sinal para mim, mas é o privilégio que não estar no ativo me dá, e dei comigo no sábado e vou partilhar isto porque acho que é mesmo importante, também serve, porque eu sei que este programa é muito visto por treinadores. Eu fui ver um jogo da formação de iniciados, sub-15, no domingo de manhã, e vi um miúdo a fazer uma coisa que, perdoem-me todos, mas aquilo não é inato, aquilo foi ensinado. Okay? A equipa está a fazer substituições e o miúdo está de joelhos, a olhar para a árbitra, era uma árbitra que estava a arbitrar o jogo, está de joelhos a olhar para a árbitra, com o guarda-redes, com a chuteira à frente dele, e ele olhar para a árbitra à espera que a árbitra desse sinal para iniciar o jogo, para ele chamar a atenção da árbitra que tinha que apertar os atacadores ao colega, e o jogo teve ali mais parado 1 minuto. Um treinador de sub-15 que ensina isto Claro. Vocês vão me perdoar todos, eu tinha mesmo que partilhar isto, desculpem, mas ele não é treinador nenhum, está a fazer mal ao futebol, e um treinador na formação que faça mal ao futebol, a mim, eu estava a ver, o meu filho estava envolvido, eu tive para me levantar e vir-me embora, porque aquilo deu-me uma revolta, apetecia-me entrar em campo e dizer umas coisas àquele treinador. Mas voltando só assim... Mas deixa-me só, uma vez que falaste assim, que mesmo eu, quando fui para a formação, que sou convidado para ir para a formação, eu disse à pessoa que me convidou, cuidado que eu só posso treinar de juvenis para cima, eu não tenho vocação para treinar para baixo, porque acho que de para baixo tem que haver outro tipo de... Eu não sou um mau treinador, acho que de juvenis para cima, claro que tem que se ganhar em todos, acho que se deve incutir o ganhar sempre. Sim, eu contra mas isso não tanto como aquilo que já é uma proximidade entre juvenis e júniores. Eu acho que se fosse um treinador para baixo de juvenis, eu era mau treinador da formação. Tá? Por isso é que eu não quis, acho que para esses escalões as pessoas têm que ter outro tipo de comportamento, têm que querer ganhar, mas têm que sim privilegiar muito mais aquilo que é a qualidade do jogo, aquilo que é o fair play,
E o desenvolvimento do jogador. Tem que haver princípios. Sim. E quando se começa com truques, a assinar truques O que é que nós estamos a ensinar, não é? Evidente, não vale a pena. Não vale a pena. E é curioso ter afirmado isso, porque eu também nunca trabalhei de juvenis para baixo, precisamente porque tenho essa ideia. Tipo, eu não servia para explicar a um infantil ou a um benjamin, não sirvo porque eu uso uma linguagem que não se adapta a isso, e concordo plenamente com essa visão. Agora, voltando assim, em relação nós estávamos aqui a falar da forma como estrutura as equipas e da sua ideia e plano que vai tendo, mas é um mister relativamente jovem, e agora na Pro Nacional, na série A também, na Série B, acho que aconteceu mais um bocadinho. Está-se a dar aqui um novo fenómeno da Pro Nacional, que nós também temos discutido muito aqui no Atleta Canal, que é esta questão de está a aparecer muito treinador jovem. Acha que a qualidade do jogo tem melhorado também por causa disso? Isso sim, essa parte concordo. Agora, ouço a falar-se muito em termos na qualidade do jogo. E é verdade que a qualidade tem melhorado, mas também não tem sido assim uma coisa como aquilo que se fala, porque temos que ser realistas. A qualidade do treino, a disponibilidade do treino, da realidade, daquilo que é os clubes, em termos, pelo menos, de Série A, mas de Série B, da disponibilidade de campos, tu, para treinares, para ter qualidade de jogo, tu tens de ter disponibilidade para treinar, campo para treinar, tens de ter espaço para treinar. Tu não podes treinar hoje o treino muito mais sectorizado por setores. Sim. Tu em meio campo não consegues treinar a linha defensiva, porque treinar onde tu estás sempre a treinar, não dá. Tens que esticar o campo para conseguir ter essa qualidade de jogo. Agora, que há uma preocupação maior em ter bola, que há uma preocupação maior em não chegar à área contrária de qualquer forma, como eu digo, eu posso ter uma ideia de querer ganhar, mas não quero ganhar no pontapé e segunda bola, porque acho que quem está a ver também merece. Se eu quero que o pessoal venha, se eu quero que a equipa, é tal fenómeno da equipa puxar para o adepto, tenho que ter qualidade de jogo. Se não tiver o adepto, aquilo não... Ganho, mas não, tem que haver, para o futebol é um jogo de prazer, tem que haver prazer, tem que desfrutar, tem que haver alegria. A alegria vê-se no toque de bola, e agora é claro que o treinador moderno criou essa ideia de que do futebol positivo, do tal futebol de sair sempre a jogar, que eu isso não concordo. Eu não concordo. Sim, é que nem vale a pena discutir. Eu não sei também o que é, eu não sei o que é futebol positivo. Eu ouço falar, mas eu gostava que alguém me explicasseis o que é o futebol positivo, porque uma coisa é o futebol positivo, se sair sempre a jogar, se eu tenho um plantel com atletas de qualidade acima da média, outra coisa é a equipa que está em baixo e quer praticar o futebol positivo, quer sempre sair a jogar, ele vai ficar ali em último, porque o plantel não se adequa às ideias que o treinador tem. O treinador, se tem um futebol muito positivo na que quer sempre sair a jogar, mas na prática... O Mister acha que futebol positivo é a saída... Eu não sei aquilo que eu curto. Eu não sei. Eu costumo dizer que futebol positivo é quando tenho mais mais na um televisão. Gol do adversário. Esse para mim é que é o futebol positivo. O futebol positivo para mim é o adversário. Eu detesto sofrer golos. Eu ganhei 1-0, eu ganhei 2-0, eu ganhei 3-1. Prefiro ganhar 2-0. Eu assumo isso. Eu não gosto de sofrer golos. Porque eu sei que se for um golo, eu quero ganhar. E eu se sofri um golo, já tenho que marcar 2 para ganhar. Portanto, se estiver 0-0, eu faço um golo... Prefere ganhar 2-0 do que ganhar 3-1. Exatamente. Agora, eu defendo esta ideia, porque eu gosto muito, eu dá-me um prazer, muito, eu criar dinâmicas de situações de golo. Mas também me dá mesmo muito prazer, e tento transmitir, o que não é sempre fácil, é o adversário querer entrar e não consegue entrar. Ele chega a um corredor e tem que lateralizar e ir para o outro. Chega ao outro, ele quer entrar, mas o espaço está bloqueado e ele tem que jogar para trás. A mim dá-me um grande prazer. E acho que isso também acho que tem mais dedo do treinador, não sei se estou correto nesta expressão que eu vou utilizar, mas eu acho que vê-se mais o treinador
na organização defensiva da equipa do que muito mais na organização ofensiva da equipa, porque a organização ofensiva, o atleta forçosamente tem que ter qualidade, do último passe, do timing rápido de fazer o passe, isso é qualidade, isso é a qualidade do atleta, a precisão, o cruzamento, enquanto na organização defensiva envolve muito mais jogadores, envolve muito mais espaços, envolve muita leitura de movimentos. Mais desgaste mental também, porque estamos sem bola, não é? Exato. Sim. E prazer de estar sem a bola. Eu não sei se concordo inteiramente com essa afirmação, claro. Mas percebo a ideia e ela faz sentido, percebo, embora também acho que na organização, se for um ataque posicional e criar dinâmicas para atrair de um lado, meter no outro, também dá muito trabalho. Muito trabalho. Mas é isso que eu quero dizer, mas esse trabalho, isso exige muito treino. E muito treino. Mesmo muito mais treino. Em campo inteiro. Em campo inteiro. Em campo inteiro. Pois aí é que é o problema, é que exige muito mais trabalho em campo inteiro. E no 80% desses clubes que nós estamos todos, só tenho o campo uma vez por semana. No meu caso, eu só tenho uma vez no campo inteiro. Claro. De resto, treino sempre não, eu meio campo. percebo. E eu tenho que me adaptar àquilo que é a minha realidade. Às vezes eu, gostava de mais isto, mais aquilo. Opa, mas entre o deve e o haver, é preferível isto funcionar em organização e tentarmos ferir de forma diferente. Não, mas essa questão das condições de trabalho, ter o campo inteiro ou não, eu acho que é fundamental e eu sou o mesmo grande defensor disso. A sua equipa técnica é uma equipa técnica que se mantém ao longo dos anos, para lá em casa perceberem, eu por acaso sei, mas para lá em casa perceberem e para explicar um bocado como é que funciona a sua equipa técnica. A minha equipa técnica, eu comecei com uma equipa técnica e aí também levei o primeiro volte-face ali, a partir de determinada altura a coisa não funcionou, porque funcionou enquanto eu tive a minha equipe técnica, depois em que seguir projetos diferentes, o meu preparador optou por ir para a Guarda e portanto teve que ir estudar para a Figueira, saiu, tinha um preparador e tinha outro treinador de guarda-redes, que era um colega, o Helder, que foi muitos anos guarda-redes, jogou muito comigo, portanto tínhamos uma equipe técnica de 3 homens, que funcionavam separados por níveis de vida diferentes, ele optou por seguir a carreira em termos profissionais da Guarda e teve que sair. O Helder dedicou-se muito mais às bicicletas. Depois demorou um tempo a adquirir um colaborador, porque surgiu o projeto depois da Pousa, em que eu vou para a Pousa e só consigo um colaborador, que foi comigo, que foi o caso do Micael. Porém, o Micael fazia a parte, muito mais, eu é que fazia muito mais a parte de treino do físico, para além, porque chegou um bocado, vinha de formação, não estava tanto conhecedor daquilo que era o treino a nível sénior, foi-se adaptando, foi ficando, foi evoluindo muito também por mérito próprio. Depois, no ano seguinte, já consegui trazer o Ângelo, que é uma pessoa quem eu me tinham indicado, que vinha-me ajudar na planificação do treino, na organização do treino e passar o Micael muito mais para aquilo que é o plano de observação do adversário e, numa primeira fase, ajudou ali um bocado em termos de treino de guarda-redes. Este ano, não, juntou-se outro colaborador, o Ricardo, que é o que está com os guarda-redes, que trabalha diariamente com os guarda-redes, que é o que tem o peso em termos de elaboração do treino do guarda-redes e que diz aquilo que lhe parece que tem mais condições para estar na baliza e que eu vou atrás da ideia dele. Mas, portanto, eu no banco comigo, treinador adjunto, tenho o Ângelo, que é juntamente comigo fazemos toda a planificação daquilo que queremos. Vemos o relatório como o Micael faz da observação do adversário. Dá muita importância à observação? Dou muita importância à observação, continuo a dar muita importância. Agora, se me perguntar se dou a mesma importância que dava
quando era na Pousa não, porque hoje tenho um plantel diferente e preocupo muito mais. Vejo da mesma forma a observação que via com o Pousa, simplesmente projeto muito mais a minha equipa, preocupo muito mais com a minha equipa e vou anulando aquilo que eu acho que tenho que anular a nível do adversário e que vejo que posso entrar quais são as zonas mais débeis onde eu posso atacar o adversário. Mas todo esse trabalho é sempre em conjunto com os três, mas numa parte mais física e de observação, nesta fase, o Micael, numa parte de planificação de treino e de preparação de jogo, eu e o Ângelo. Muito bem. E a nível de ambição pessoal, aqui esquecendo o clube e a competição, o Mister jogou em campeonatos nacionais. O Mister tem a ambição de chegar a campeonatos nacionais, a campeonatos profissionais, enquanto treinador? Eu vou ser muito franco. Eu nunca pensei assim. Aquilo que eu penso é que se eu fizer um bom trajeto, se eu fizer aqui um bom desempenho, estou mais próximo. E é isto sempre o meu foco. Eu tenho a ambição do próximo jogo. A minha ambição é sempre o próximo jogo e depois no fim do campeonato é que se vai ver. Se eu conseguir fazer um bom trajeto, as oportunidades vão surgir e depois vamos estudá-las. Agora uma coisa não tenho dúvidas, eu se fizer um mau trajeto... Não há hipótese. Não há hipótese, porque eu ando nisto sozinho, juntamente com os meus colaboradores, não tenho empresa. Sim, num mundo em que às vezes só fazer bom trabalho pode não chegar. Isso cada vez mais, se vê mais isso, não chega muitas vezes o bom trabalho. É preciso também aqui na comunicação, às tantas você ao fazer-me essa pergunta, eles dizem assim, a minha ambição é chegar à Primeira Liga, a minha ambição é ser... Pronto, às vezes faz falta ouvir isso. Ele tem uma ambição, a ambição dele é chegar à Primeira Liga. Eu não penso assim, a minha ambição é, eu estou no Prado e fazer um grande trabalho no Prado. Se eu fizer um grande trabalho no Prado, eu estou mais próximo de chegar ao CNS. Se eu fizer um grande trabalho no CNS, eu estou próximo a chegar à Liga 3. Então, e assim, não vale a pena estar aqui a dizer que a ambição é chegar lá se... eu perco o próximo jogo domingo. Não, o meu foco é o próximo jogo, é a ambição muito grande de recuperar, não pelos 3 pontos que perdemos no domingo, são irrecuperáveis. Posso é ganhar os próximos 3, que é em Porto Dave, agora estes 3 já nunca mais recupero. E, portanto, o meu foco é, minha ambição, ganhar ao Porto Dave. Depois do Porto Dave, ganhar em casa. E assim... Eu até finalizava aí... mesmo para finalizar, Porto Dave, um treinador altamente experiente no campeonato, alguém que é de cá destas bandas e alguém que eu prezo muito. Jogo difícil. Muito difícil. Muito difícil. Isto também está a fazer um campeonato interessante. Começa a ser repetitivo, mas é a realidade. Os jogos são todos difíceis. Um campo difícil também. Um campo difícil, um plantel bom, um treinador com provas mais que dadas em termos destes campeonatos que estamos inseridos e, portanto, tinha-se outro jogo difícil em que claramente nós temos de estar muito, se queremos fazer lá um bom resultado, se queremos lá, na verdade, dividir os 3 pontos, porque nós jogamos sempre, é obrigação jogar sempre para ganhar, aí temos que estar muito melhor do que tivemos no passado domingo, mas isto é em Porto Dave, é com o Vila Chá, é com é todos os jogos. Muito bem. Eu acho que é uma excelente forma, aproveito também para vos convidar, domingo às 4, não é? Sim, sim. Sábado às 4? Sábado às 4, em Porto Dave, perto da Póvoa de Lanhoso, um excelente jogo que vai ser de certeza absoluta entre o Porto Dave e o Prado. Aproveito para desejar todas as felicidades a si e ao Prado e que tudo corra dentro do que vocês projetam. E de minha parte é tudo. Vocês já sabem, todas as terças-feiras temos aqui para o Nacional. De vez em quando, à sexta-feira lá vem
uns bónus e presumo que esta sexta-feira vamos ter aqui um bónusinho muito interessante para vós. Já sabem, Chai Futebol às 5, só no Atleta Canal. Até lá.